Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Hoje a gente vai estar falando ali sobre nossa aula de número 3, né? Nossa aula de número 3, do Unidade 2, Módulo 2, primeiro semestre, Ensino Fundamental, que é a nossa segunda etapa. Como eu falei para vocês nas aulas passadas, a gente tinha algumas coisas para trabalhar, né? Trabalhamos ali a ideia de potenciação nas duas primeiras aulas. Hoje a gente vai entrar na ideia de números racionais, mais especificamente o trabalho com os números com vírgula, né? A representação do número racional com o número com vírgula. Essa representação a gente vê com bastante frequência, é o que está mais presente no nosso dia a dia. Quando a gente está falando do número racional em si, a gente está falando do número que a gente consegue representar ele na forma de fração. Na forma de fração é aquela forma A sobre B, com B diferente de zero. Todo número que a gente consegue representar desse jeito, a gente vai conhecer ele como sendo um número racional. Quando a gente olha para os números com vírgula, a gente está olhando para um número que conseguimos representar na forma de fração, da forma mais simples possível. A gente conseguindo representar em forma de fração já é um critério que é uma caixinha que dá o verdinho ali, o checkbox, para que aquele número seja um número racional. Então, quando falamos de números decimais ou os números com vírgula, estamos falando de números racionais, tá certo? E é onde a gente vai focar nossa aula de hoje. Então, utilizamos no cotidiano os números que expressam preços, medidas de comprimento, capacidade, entre outros, popularmente chamados de números com vírgula. E aqui eu tenho alguns exemplos, né? Olha só, na altura dos homens na Holanda, Brasil e Timor-Leste. No Timor-Leste é 1,60, no Brasil a média é 1,74 e na Holanda 1,83. E a média de altura das mulheres no Brasil, na Letônia e na Guatemala, no Brasil é 1,61, na Guatemala a gente tem 1,49 e na Letônia 1,70. Aqui a gente tem uma tabelinha de peso e altura de meninos e meninas de 2 a 12 anos. Eu acredito que seja aqui uma média, né? A gente não tem as informações completas dessa tabela. Bem, aqui a gente tem diferentes pesos e diferentes alturas, né? Com 2 anos. O peso a gente tem 12,4 e a altura 86,8. Eu acredito que esse 12,4 esteja em quilos e essa altura esteja em centímetros, né? Para meninos e para meninas. Olha só, 6 anos, o peso 20,7 e a altura 116,1 centímetros. Então, tudo isso são elementos e situações em que a gente vê o número com vírgula aparecendo para a gente. E a gente vê também em questão de supermercado, né? Os preços todos trabalham com essa ideia dos números com vírgula, né? Da ideia do real e centavo. Então, é algo que está presente no nosso dia a dia com muita frequência. Bem, são conhecidos como os números naturais, racionais, como eu falei, cuja representação decimal é finita, né? A gente está falando da parte decimal aqui, a gente está especificando. Quando a gente olha para os números racionais e olha para os números com vírgula também, existem situações em que essa representação é possível ser feita de um número decimal em forma de fração, mas esse número decimal ele vai ter infinitas casas decimais. Nesse processo, a gente vai estar fechando o nosso grupo da aula de hoje e o nosso grupo da aula de hoje vai entrar apenas os números decimais com representação finita, tá? Ou seja, a quantidade de casas decimais que ele tem é finita. Mas existem números racionais cujas casas decimais são infinitas, que a gente consegue expressar eles em forma de fração, tem uma técnica para fazer isso, e a gente tem aqueles números que a gente não consegue expressar em forma de fração, que são os números irracionais, tá certo? Voltando aqui, os números decimais finitos ou exatos são aqueles que apresentam um número finito de casas decimais não nulas. Esses números são compostos pela parte inteira, que é a parte que antecede a vírgula, e a parte decimal, que corresponde aos décimos, centésimos e milésimos. Todas essas partes juntas determinam a forma como o número deve ser lido. Então, eu tenho a parte inteira, que nesse caso aqui é o 4, e a parte decimal, que no caso aqui é o 27. Então, a leitura vai ser 4 inteiros
e 27 centésimos. Aqui é importante, pessoal, a gente está lembrando do quadro de valor lugar, né? Ver a posição, unidade, dezena, centena. A primeira casa depois da vírgula vai ser o décimo, a segunda casa vai ser o centésimo, a terceira casa vai ser o milésimo e assim sucessivamente, tá certo? Da mesma forma que funciona no processo da parte inteira, vai funcionar na parte decimal também, tá bom? Então, seguindo agora, eu quero falar com vocês alguns exemplos, né? Olha só, eu tenho 0,1 ou o 1 décimo, o 0,52 ou 52 centésimos, o 0,218 ou 218 milésimos, 1,54, 1 inteiro e 54 centésimos, desculpa. 14,587, 14 inteiros e 587 milésimos. E como comparar os números racionais decimais cuja representação é infinita? Quando a gente está brincando um pouquinho com os números, principalmente na reta numérica, a gente precisa brincar um pouco com essa ideia da comparação. Como a gente determina quem é maior? Quando a gente olha para os números inteiros, isso é fácil, né? O que estiver mais distante da origem vai ser o maior número, certo? Quando a gente olha para os números positivos. Quando a gente está fazendo isso com os números decimais, a gente tem que estar um pouquinho mais atento. Por quê? Porque existem situações em que a parte inteira dos dois números tem o mesmo tamanho, tem a mesma distância. Então, a gente precisa avaliar com cuidado cada uma dessas situações. Olha só, a gente começa percebendo os números decimais, os números com vírgula, quando a parte inteira maior, já é evidente qual é maior. Para compararmos os números decimais, observamos a parte inteira e, em seguida, a parte decimal. Olhando para os dois números, 8,49 e 11,56, é fácil dizer quem é o maior, né? A gente olha para a parte inteira e percebemos que 11 é maior que 8, não é? Então, 11,56 é maior que 8,49. É fácil para a gente perceber isso. Apesar das partes decimais, a gente não precisa nem olhar para elas para determinar qual que é, porque a parte inteira já deu toda a informação que a gente precisava. Mas acontecem situações em que a parte inteira não nos dá essa informação. Olha só. Eu tenho 9,64 e o 9,83. Ambas as partes inteiras começam com 9. Então, eu não posso me basear apenas na parte inteira para determinar qual número é o maior. Aqui, a gente começa a precisar olhar as casas decimais de cada um dos números, a começar pelo décimo. Sempre que a gente vai fazer esse processo de avaliação dos números, a gente olha primeiro a parte inteira. Se não foi possível determinar quem é maior pela parte inteira, a gente vai olhar apenas os décimos. Depois, a gente olha os centésimos, depois os milésimos e assim sucessivamente, tá ok? Então, aqui, nossa parte inteira não falou nada para a gente, porque ambas as partes inteiras são 9. Então, a gente olha para o décimo. O décimo, para a gente, no primeiro número, é 6 décimos. No segundo, é 8 décimos. Eu sei que o 6 é menor que o 8, não é isso? 8 é maior que 6. Então, como o décimo é maior, quer dizer que o número ele é maior. Então, o 9,83 vai ser maior que o 9,64. E a gente percebe isso pela parte decimal. Seguindo agora, eu tenho o 9,83 e o 9,87. Olhei para a minha parte inteira, não me disse nada. Olhei para a minha parte decimal, para o meu décimo, também não me falou nada. Então, eu preciso olhar para o centésimo. E olhando para o centésimo, eu tenho 3 e 7. 3 centésimos no primeiro número e 7 centésimos no segundo. Então, quem vai ser o maior para a gente? O maior número vai ser aquele com o maior centésimo. Então, 9,87 vai ser maior que 9,83. Um outro exemplo que eu trago aqui é quando a gente precisa ir para o milésimo. Olha só, 7,543 e 7,548. Olhamos para a unidade, para a parte inteira, falou nada para a gente. Olhamos para o décimo,
nada também. Centésimo, necas de catibiricas. Agora, a gente precisa olhar para os milésimo. E o milésimo vai dizer para a gente quem é maior. Olha só, eu tenho 7,543. O meu milésimo está no 3 milésimos, né? E eu tenho 7,548, que no caso é 8 milésimos. Como o 8 é maior que 3, então o 7,548 é maior que o 7,543, tá certo? Pessoal, agora eu vou trazer uma atividadezinha bem tranquila para a gente perceber como essas situações com vírgula aparecem em algumas situações de problema. Olha só, quando a gente está falando da resolução de um problema, a gente tem que primeiro seguir alguns passos. Primeiro, compreender o problema, depois retirar os dados apresentados na situação, estabelecer um esquema de resolução, um plano, desenvolver esse plano e examinar se a solução obtida é coerente. Vamos fazer isso com um exemplo a seguir. Olha só. O preço à vista de um automóvel é de R$ 21.335. O mesmo automóvel a prazo custa R$ 4.740,50 de entrada, mais 6 prestações de R$ 3.567,75. Qual é a diferença entre o valor total da compra à vista e a prazo? Olhando primeiro, a gente precisa entender a situação, né? Essa situação relaciona a compra de um automóvel com o preço à vista e parcelado e faz necessário identificar a diferença entre esses preços. Depois, a gente retira os dados. A gente sabe que a compra à vista é de R$ 21.335. A prazo vai ser a entrada mais 6 parcelas, né? Então, a entrada de R$ 4.740,50 e 6 parcelas de R$ 3.567,65. Agora, a gente precisa estabelecer um plano. Esse plano vai ser multiplicar as 6 parcelas pelo valor de cada parcela e somar com a entrada para verificar qual que vai ser o preço à vista. Feito isso, a gente vai desenvolver o plano. Identificamos que o preço pago pelo parcelamento é de R$ 26.146,80. E agora, a gente precisa determinar a diferença, fazer a diferença entre o valor pago a prazo e o valor à vista. E aí a gente chega em R$ 4.811,88. E agora a gente verifica o resultado, se faz sentido, e aí a gente encontra que sim, faz sentido para o problema que está posto aqui, e é assim que a gente vai conseguir resolvendo situações, problemas com mais prática. Fazendo esses passos, ler com atenção, retirar os dados, bolar um plano, executar e verificar se faz sentido a resposta que a gente obteve, tá certo? Por hoje é só, a gente se vê na próxima aula com mais um pouquinho de resolução de problemas com números racionais. Até lá!